Bom dia, Denil. Bom dia, mano. Bênção, bênção. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É, rapaz, que coisa tremenda. Amém. Glória a Deus. Poder contar com a felicidade que o mundo não tem, né? Por isso, Verdade, mano. por É isso uma, o mundo. é uma felicidade muito grande. É. E só com Jesus mesmo, né, Denil? Não tem outra fonte. Glória a Deus. Amém. Pois é, mano. Assim, essa nos torna uma felicidade tão grande e uma felicidade que não se encontra aqui no mundo, porque o mundo não tem essa felicidade. Somente aqueles que reconhecem a grandeza, o amor, a graça de Deus que vive essa felicidade. É. Está escrito, né? Aqueles que esperam somente nessa vida são os mais infelizes dos homens. Amém. Verdade. E aí, na lógica, né, humana, se buscam por felicidade é porque estão esperando só nessa vida. É. Bom dia, JC. Abençoado. Vamos orar, Danilo. Abre aí, derrama o Amém. coração Glória a Deus. diante da grandeza desse Deus que se revela a cada manhã, né? Oh, meu Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu, no silêncio desse dia, meu Deus, eu venho buscar a tua presença gloriosa, viver essa paz, o amor, a alegria de poder hoje estar de pé, de poder, meu Deus, agradecer-te a ti, Pai, por mais um dia, de olhar e ver quanto a tua bondade e a tua misericórdia se estende por toda a geração, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade, pelo teu eterno e grandioso amor, de ter hoje nós alcançado, de nós podermos sentir, Pai, esse espírito de alegria, de felicidade, de podermos saber que o Senhor nos trouxe, Pai, essa alegria tão grande e profunda, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia de sexta-feira hoje, esse dia do dia 26 de dezembro, onde nós podemos estar reunidos, Pai, de novo, agradecendo por mais esse dia, agradecendo, Senhor Deus, pelo amanhecer, agradecendo, ó Deus, pelo nosso levantar, agradecendo, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos, por tudo que vivemos durante esses dias, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor da Glória. Obrigado por ser a nossa vida, por ser o nosso caminho, por ser a nossa verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou tanto, Pai, que nos deu um único presente para que a gente pudesse abraçar mesmo, crer, Pai, que diante de tudo não há outro, Pai, como Tu, Senhor da Glória, porque Tu és o único Senhor, Pai. Tu és o único Pai, não há outro no qual nós podemos servir, Pai. E nosso coração cheio de alegria, de poder levantar hoje, de poder louvar e te agradecer e dizer aleluia, meu Deus, pela Tua infinita graça, Pai querido. Oh, muito obrigado pela vida do irmão, de cada irmão. Obrigado porque a gente pode estar aqui, meu Deus, e poder te agradecer junto pela tua maravilhosa graça, pelo teu eterno e grandioso amor, Pai querido. Que esse dia a gente possa, meu Deus, olhar e ver quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é tão misericordioso, quanto a, a tua presença, Pai querido, em nossa vida é tão importante, Pai, na nossa vida.
de poder caminhar juntos, Pai. É guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que nos excede todo entendimento. Pai, muito obrigado pela vida do irmão Ney, pela vida de cada irmão que aí está, Pai, junto com toda a sua família. Que Deus derrame sua graça e bênção sobre essa vida de cada um, Pai. Assim como na minha família também, sou grato por tudo, Pai. Obrigado, Senhor da Glória. Te agradeço nesse dia, entrego a minha vida, a minha oração de agradecimento, porque ao ouvir a tua palavra vai nos encher de alegria, porque é o melhor e o maior tesouro que nós temos em nossa vida, Pai querido, é a tua presença constante. Muito obrigado, que todos sejam iluminados hoje pela luz e a grandeza que o Senhor nos proporciona, Pai, e o seu amor que é tão grande de poder ter nos alcançado, que é um dos maiores e melhores presentes que nós já recebemos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. JC, você consegue falar? Não. Derrama aí então, irmão. Que Deus te dá aí. Acho que não está conseguindo, né? Amém. Senhor, como é bom, Pai, ser alcançado pela tua graça em mais um dia, Amém, Senhor. ser renovado, ó Pai, nas forças pela tua infinita misericórdia, renovado como o sol que nasce, Senhor. Oh, Deus. Saber como, ó Deus, esse dia será diante de ti, ó Pai, segundo a trajetória, Pai, do sol que nasce, Senhor. Olhar e ver, ó Deus, que o Senhor nos dá a vida assim. Amém, E Senhor. a tua palavra, a tua verdade vai raiando em nós e nos tornando, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, cada vez mais íntimos de ti, Senhor. Cremos em ti, cremos na tua palavra, Amém, cremos no Senhor. poder do teu Santo Espírito. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, não como deveríamos, Senhor, mas em nós há a tua palavra, o Senhor colocou ela em nós e tudo está consumado, Pai. Que nossos ouvidos, ó Deus, se voltem a Ti, que o nosso Amém. coração se dobre ao Senhor, que a nossa vida seja somente para Ti. Que Glória a tudo que Deus, Pai. fizermos, façamos, ó Deus, como se estivesse fazendo para Ti e não para Oh, homens. meu Deus. Amém, Senhor. Senhor, não só, ó Pai, neste momento aqui, mas em todos os momentos do nosso dia. Ó Pai, porque nenhum dos nossos momentos, nenhum dos nossos dias, ó Pai, fogem aos teus olhos, fogem aos teus ouvidos, Senhor, fogem aos teus braços. O Senhor não agrava os ouvidos, nem encolhe os braços, Pai. Ó Senhor, o Senhor estende a tua salvação. E é, Amém. Pai, que nós somos gratos, 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 por poder adentrar, ó Deus, o Santo dos Santos, por poder, ó Deus, ministrar diante de Ti, Glória a Deus, Pai. por poder, ó Deus, acessar o Teu coração e o Senhor o nosso. Amém. Oh, meu Jesus, obrigado por esse novo e vivo caminho, Senhor, a cada dia. Amém, Senhor. Que é Tua verdade e palavra, Pai. Que é Tua verdade e palavra, Senhor, seja o nosso respirar, o nosso maná, o nosso alimento Amém, Senhor. íntegro, Senhor. Oh, Deus. E eu sei que não haverá espaço para o orgulho que habita em nós, para a soberba que está em nós, Senhor. Não haverá espaço, Pai, porque a tua palavra, o teu amor,
que nos sustenta, Senhor. Amém, Em nome Senhor. de Jesus, eu sou grato. Grato mesmo, Senhor. Aleluia. Oh, oh, glória. Amém, Senhor. Amém. Vai lá, Denil, Amém, traz aí. Senhor Ah, o Deus. JC abriu o microfone. Glória a Deus. Vai lá, Jota. Amém. Amém. Concordo com meus irmãos nessa manhã aqui, Pai. Amém, Essa Senhor. manhã que o Senhor nos desperta para te invocar, para te adorar, para te reunirmos em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Te louvo pela tecnologia, Senhor, da internet, que pode conectar eu aqui em Goiás, o Adenil lá no norte, em Santarém, o Ney lá em Pompeia, e nossas casas aqui, Senhor, representadas, reunidas em teu nome, debaixo da tua autoridade, para a tua glória. É bem isso mesmo. Nós estamos reunidos em teu nome, debaixo da tua autoridade e para a tua glória. E dessa forma, Senhor, a gente te adora. Dessa forma, a gente te reconhece em todos os nossos caminhos. Amém, Senhor. Glória a E te Deus. reconhece, Senhor, em todos os nossos caminhos. A palavra diz, Senhor, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Amém. o Senhor endireitará as nossas veredas. Glória a Deus. Nós reconhecemos o Senhor no nosso nascer do dia. Nós reconhecemos o Senhor no nosso despertar da alva. Nós reconhecemos o Senhor no nosso fruta. Nós reconhecemos o Senhor na sua palavra, Oh, glória. na nossa família, na nossa parentela. Nós reconhecemos o Senhor na nossa comunidade, na nossa igreja, Amém. na nossa congregação, na vida dos Glória a nossos Deus, Pai. pastores, na vida dos nossos irmãos. Amém, Nós Senhor. reconhecemos o Senhor nas nossas conexões virtuais e interpessoais. Nós reconhecemos o Senhor na saúde, na alegria e na tribulação. Nós reconhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor é bom. Amém, Senhor. E o Senhor faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, daqueles que Senhor. foram chamados segundo o seu propósito eterno. Ó Senhor, nós reconhecemos que Jonas fugindo do Senhor, indo, fugindo da missão que o Senhor deu para ele no barco, Amém, Senhor. vai ser balançado e jogado para dentro do mar. Mas também reconhecemos que Paulo, obedecendo ao Senhor, também vai ser lançado no mar e picado pela cobra. Oh, meu Nós Deus. reconhecemos, Senhor, que não devemos julgar pela aparência. Nem todo naufrágio, nem todo náufrago está sendo rebelde. Pelo contrário, tem gente que o navio está afundando é porque está sendo fiel ao Senhor. Tem gente que está enfrentando a tempestade é porque está sendo fiel e obediente ao Senhor. Amém, Senhor. E tem outros que estão enfrentando a tempestade é porque estão fugindo da sua missão e do Senhor. Oh, meu Deus, tenha Conceda-nos aquele misericórdia, Senhor. discernimento que vem somente do Teu Espírito Santo, da Tua palavra,
para discernirmos qual dos barcos, qual dos náufragos às vezes nós somos. Se somos como Paulo ou como Jonas. E que nesse lugar possamos, em nome de Jesus, de fato, possamos ser aprovados no meio da tribulação, no meio da Amém. batalha. Que possamos estar, ó Deus, satisfeitos com o parecer do céu, com o aplauso do céu, com o prazer do céu, com a alegria do céu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós cremos na tua glória, no teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Ateneu, você tem um texto aí que Deus está mexendo no coração para compartilhar com a gente. Um texto bíblico, irmão. Uma palavra. Tenho uma palavra para você. Só falar o capítulo, livro, versículo, eu já puxo ele aqui no gatilho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver um aqui, né? Aí, um texto bem conhecido. Vamos lá. Dois. Mas eu acho que esse texto de Filipenses, capítulo 2, 12. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, Do primeiro? pode ser do primeiro até o 11, Amém. Filipenses 2, 1. Se há, de pois... 1 a 1. Ok. Ah, Se há, pois, alguma exortação hum, em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há, entretanto, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, louvado seja. Amém. Muito lindo o texto, né? Dá um sentido muito profundo na gente, tá? De ser um cristão, a gente precisa viver dessa união, tá? E não apenas lutar contra o inimigo, né? Aqueles que estão fora da igreja, mas também na vida dentro da igreja. Isso é maravilhoso. Não fazer nada por interesse próprio, não pensando em si próprio, não ter esse desejo, né? Um desejo que pode ser um desejo tolo, fazer coisa por nosso próprio interesse, sabe? E eu creio que esse texto ele fala muito forte a partir do versículo 5, ele diz, não tenha entre vocês o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? De não olhar para esse mundo, mas olhar para a humildade de Cristo, né? Ter essa humildade, ter esse mesmo desejo, esse modo de pensar em nossa vida, sabe? O quanto Jesus foi humilde, o quanto Jesus foi tão obediente, né? Ele tinha, como diz a palavra, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus. Ele abriu mão de tudo que era seu e ocultou-se um pouco da sua glória e fez um trabalho humilde, né? De um de mostrar para nós essa humildade para que nós pudéssemos vivermos hoje, né? De poder servir, de poder ser grato, né? E o versículo 7 também mostra assim, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo. E tomando-se assim igual aos seres humanos, olha que coisa maravilhosa, sabe? Então, isso mostra para a gente, irmão, quanto Deus é tão maravilhoso, quanto Jesus é tão bondoso, de ser tão humilde, de passar para nós, né, essa profunda alegria de a gente poder ser um servo obediente, ser um servo que não olhar para esse mundo, mas sim viver de modo como Deus quer que a gente viva, de modo obediente, né? Abrir mão de tudo que é nosso para viver uma vida de integridade a Deus, de humildade, né? De misericórdia, de compaixão, de poder servir com gratidão no coração, de poder sentir essa grandeza e essa beleza de Deus em nossa vida. Sabe? Outro também que nos chama a atenção, sabe? Essa aqui, ó, é,
E diz que ele foi humilde, né, e obedeceu a Deus até a morte e a morte de cruz. E isso mostra, né, o quanto Deus ele é tão, quanto Jesus ele foi tão humilde, tão perfeito que ele não desistiu, né? E isso nos dá a certeza de que tudo que ele fez foi por amor, foi para que nós pudéssemos hoje estar aqui e poder compartilhar dessa palavra que ele nos ensinou hoje, que ele nos mostrou hoje, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa que possa viver a nossa vida com humildade, poder servir e poder sempre, né, estar conectado com ele, de poder ter essa vida de humildade. Assim como o Senhor nos mostra que o que ele realmente é e o que ele realmente quer que a gente faça dias a por dias da nossa vida, sabe? Não desistir da nossa compromisso, da nossa responsabilidade, de tudo aquilo que ele passa para a gente, que a gente possa fazer de bom grado, de coração, né? De não olhar para as coisas deste mundo, mas sim de ver essa humildade, de temer esse modo de pensar que ele teve, né? No qual ele passa hoje para a gente, sabe? De presenciar essa grandeza, essa beleza de Deus. Se você puder acrescentar mais, irmão, pode ficar à vontade aí. Quer derramar aí, Jota? Vai lá. Amém, amém, amém. Tô recebendo essa palavra aqui que o irmão Adenil ministrou aqui para nós, né? O Senhor nos chamou para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O verdadeiro servo. Eu tenho meditado nisso, né? No verdadeiro valor que a gente tem. Esse é um nível de maturidade muito grande quando você entende o seu valor a despeito da posição que te dão ou que você ocupa, né? Então você reconhecer o seu valor a despeito da posição que te dão ou mesmo que você ocupa, né? Então, o Senhor Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo. Quer dizer, sendo Senhor, sendo Mestre dos mestres, sendo Rei dos reis, assumiu a forma de servo. E isso não mudou o que ele era. Ele continuava sendo Deus, ele continuava sendo Senhor, ele continuava sendo Rei, mesmo que se posicionou como servo. Ali como servo ele fazia a diferença. Ali como servo ele de fato fazia e fez a diferença, né? Isso me faz lembrar daquela inauguração da biblioteca do memorável Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um intelectual, um jurista brasileiro do século passado, na verdade do século retrasado. E uma vez inauguraram uma biblioteca em homenagem a ele e tinha uma Bíblia lá.
e perguntaram para ele assim: Senhor Rui Barbosa, onde é que o senhor quer que coloque a Bíblia? No meio de tantos livros especiais, de uma biblioteca especial que carrega o teu nome, qual lugar que o senhor gostaria que colocasse a Bíblia? E aí ele falou assim: coloque a Bíblia onde vocês quiserem. Pode colocar ela onde vocês quiserem, em qualquer lugar. E todos os caras assim espantados, pensando, né? Mas ele vai valorizar a Bíblia de uma maneira distinta de todos os livros? E aí ele disse, completou a resposta, dizendo: se vocês colocarem a Bíblia em cima de todos os livros, ela vai ser a coroa do conhecimento humano. Se Amém. vocês colocarem a Bíblia embaixo de todos os livros da biblioteca, ela vai ser o sustentáculo de toda a sabedoria e conhecimento. E se vocês colocarem ela no meio da pilha de livros, ela vai ser o coração que pulsa toda a sabedoria para os homens. Coloque a Bíblia onde vocês quiserem, ela não vai deixar de ser a Bíblia. Ela vai continuar sendo o firme fundamento de Deus. Eu, quando ouvi essa história, eu fiquei pensando, isso se aplica também a, a nós, né? Que somos sal da terra e luz do mundo. Amém. Somos discípulos de Cristo. Quanto mais a gente cresce em Cristo, quanto mais a gente amadurece na palavra de Cristo, mais autênticos somos, mais a nossa identidade é livre de toda e qualquer posição, de toda e qualquer aparência. E esse versículo aqui, ele reforça isso, né? Quer dizer, Jesus sendo Deus, sendo Senhor e Rei, assumiu a forma de servo. E isso não fez com que ele fosse esquecido pelos homens e pela história como um simples servo. Mesmo que ele tenha assumido a forma de servo, os homens conseguiram, os homens acabaram percebendo que era um servo diferente. Era um servo rei, era um servo mestre, era um servo que podia servir a família que tinha acabado de perder uma filha. Ele podia ir lá e trazer a filha de volta da morte. Ele podia servir o pescador que tinha acabado de virar a noite sem pescar um peixe. Ele podia ir lá e dar uma palavra e aqueles peixes iriam fazer aquele barco quase que afundar de tanta pescaria. Essa é a reflexão que eu faço diante dessa palavra, que a nossa ocupação ou posição não afetam a nossa identidade, assim como não afetou a identidade do Rei Salvador, do nosso Senhor. Né? Amém. Glória a Deus. E neste lugar a gente pode ser o que o Senhor mandar a gente, quer dizer, a gente pode fazer qualquer coisa, sem jamais deixar de ser filho de Deus amado, sal e luz do mundo, sem jamais deixar de ser justiça de Deus em Cristo, sem jamais deixar de ser obra-prima
criada em Cristo Jesus para as boas obras, sem jamais deixarmos de ser, né, menina dos olhos de Deus, noiva de Cristo. É isso aí. Uhum. Uma coisa tremenda, né? Às vezes não, quando nós vivemos a nossa vida só de forma humana, né? Há um desafio enorme que esse texto traz para a gente, né? Aqui diz que ele tomou a aparência de homem, né? E foi visto como homem, né? Isso nos dá a entender que é possível, nós humanos, né? Tomarmos essa identidade que JC falou aí, né? Andarmos nessa identidade de Cristo. E é interessante, eu me lembrei aqui que lá em Apocalipse, né? Quando João está diante dos selos lá, e a pergunta é quem abrirá, né? Os selos, um dos anciões se levanta e diz, né? O leão da tribo de Judá. E, e aí João se vira e o leão que ele vê não é leão, é um cordeiro assentado no trono, reinando. É a humildade, né? A natureza e aí o cordeiro é que é adorado, né? Eternamente. O leão diz da vitória humana, da conquista, né? Mas a autoridade, a natureza, né? Eterna, né? O alvo da adoração nos céus é um cordeiro, né? Como que se foi morto, né? Disse João lá. E isso, o maior símbolo de um cordeiro é esse, né? Humildade. É esse né? É se entregar, é esse de se doar. É essa exortação que Paulo diz, olha, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Essa é a natureza que o Senhor nos concede, né? Considerando cada um superiores a si mesmo. E se Paulo está dizendo isso, é que nós, né, muitas vezes não consideramos outros superiores a nós mesmos. Nem sequer, né, manifestamos a natureza de Cristo, que é a humildade. E diga-se de passagem, né, se a gente olhar todas as palavras de Jesus, né, a maioria ou todas elas, né, sempre finaliza apontando para que, né, nós humanos, nós homens alcançados pela graça, precisamos ser humildes. A maioria Amém. é grande número, né, dos ensinos e das pregações do Senhor era em torno da humildade. E olhando lá de novo para essa imagem que João viu, né, o reino, o rei, né, que reina eternamente, que recebe toda a honra, toda a glória para sempre, é a figura da humildade. Então, se o ministério de Cristo é em torno da humildade, se o símbolo de poder, de reino, de governo é a humildade, isso liga totalmente com esse texto, né? Tirando da nossa mente aquela figura do cordeirinho fraco, do cordeirinho, né, que só serve para o sacrifício, que não faz nada, que de forma muda se deixa levar o matadouro e etc. Uma figura que não nos atrai humanamente falando, né? Nos atrai muito mais, né? O leão nos atrai muito mais, né? O rei do que o cordeiro.
mas esse trecho de Apocalipse associado a essa palavra aqui, né, nos mostra que o poder está na humildade, a autoridade está na humildade, né? Não tenha vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não é para nós, né? Não é um bingo. Tende em vós, olha o sentimento que ele tinha, sentimento de Cristo, sentimento de humildade. Ele esvaziou-se de si, assumindo a forma de servo, como o J trouxe aí a ênfase, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ou seja, é possível nós, homens, cabeça dura, né? É possível nós nos humilharmos. E nessa natureza de humilhação, de obedecermos à humildade, né? Ou melhor, de sermos humildes como o Senhor foi e sempre nos indica a ser, nós nos tornamos obedientes. Ou vice-versa, né? Nós obedecemos e nos tornamos humildes, não importando o que vem pela frente. E aí, olha só o que acontece. Por isso, o Cordeiro sentado no trono e adorado eternamente. Podemos até dizer, pela humildade, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. Pela humildade, o nome de Jesus sobre todos se dobre, né? Pela humildade e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pela humildade, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Amém. Deus Pai. A nossa missão e todo o nosso respirar, se não tiver essa natureza, essa identidade, né, de nos humilharmos ou sermos humildes, não há amor. Humildade e amor, né, elas são. Não tem como falar que ama se não for humilde, né? E não tem como falar que é humilde se não tiver amor. E glória a Deus, porque nós só amamos, como diz as Escrituras, né? Porque Ele nos amou primeiro. Ou podemos dizer, Amém. nós só somos humildes porque Ele foi humilde e derramou do seu amor sobre nós pelo seu Espírito, derramou da sua humildade sobre nós pelo seu Espírito, que habita, que está em nós, né? Que nos foi dado. Então, a essência do Evangelho, ela tem por guia, né? O amor, sim, mas o amor que advindo da humildade, advindo dessa graça infinita do Senhor de nos tornar homens possíveis de ser humildes e por isso amar e por isso obedecer e por isso fazer o nome de Jesus, né? Grande, glorioso. Que coisa tremenda, né? Isso é o que Deus ministrou meu coração através do que vocês trouxeram e através dessa palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Isso impacta a gente de uma maneira, rapaz, que se tem uma coisa que é obra, temos que fazer, é isso. Considerar os outros superiores a si mesmo. Considerar cada qual, né, o que é dos outros e não o que é seu. Esse é o esforço, essa é a entrega. Oh, meu Pai, como é bom, Senhor, estar diante do teu corpo, fazer parte do teu corpo, Senhor.
ser membro. O Senhor é quem nos atraiu, é o Senhor quem nos enxertou, é o Senhor que nos permitiu sermos filhos, Pai, a semelhança Amém, de Senhor da Cristo. glória. E nós não queremos, ó Pai, continuar, ó Pai, insistindo na vanglória, no orgulho, continuar insistindo, Senhor, em não ser humilde, Pai. Essa é a mensagem. Em não amar, essa é a mensagem. E o produto dessa humildade, desse amor, é considerar os outros superiores. É de aprender, ó Pai, uns com os outros, é de crer, ó Deus, que o Senhor manifesta a tua verdade através de cada um, Senhor. Não somos Amém, os Senhor. donos da verdade, não somos os sabichões dessa vida, Oh, meu somos Pai. aqueles que precisamos, Pai, nos render uns aos outros. Precisamos entender, ó Deus, a unidade do seu corpo na dimensão da humildade, para que o amor do Senhor possa fluir através de nós, para que a obediência seja algo sincero, natural, verdadeiro, advindo dessa Glória a humildade, Deus, Senhor. Pai. Senhor, obrigado por tornar possível, Senhor, a minha vida tão caída. Amém, Senhor. Ó Deus, ser alvo de humilhação, ser alvo da humildade, ser alvo, ó Deus, da tua verdade, Pai. Ô Senhor, eu não consigo ver nenhuma das tuas palavras, Pai, que o Senhor nos ensinou, que não leve a gente a essa posição, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a obedecer-te, nos Amém, ajuda Senhor. a sermos humildes constantemente como tu és. Se Glória o a Deus, Senhor Pai. habita em nós, e é verdade isso. Se o Senhor vivo está ressurreto, e é verdade isso. Se o Senhor escolheu, ó Pai, se humilhar mais ainda, Senhor, habitando em nós individualmente, Senhor, meu Deus, porque queremos trilhar outros caminhos, Pai. Andar contigo, Senhor, é expressar a humildade, o amor e a obediência, Senhor, Amém, Senhor. independentemente das circunstâncias e situações. Glória a Deus, Pai Envia-nos, ó querido. Pai, dessa Glória a forma, Deus. Senhor. Envia-nos, ó Deus, a essa consciência plena de que o Senhor é quem habita em nós. A humildade habita em nós, como a humildade está sentada no trono, cheia de Oh, autoridade. meu Pai. E é assim, Pai, que seremos reconhecidos, ou que somos reconhecidos como do Senhor. Oh, meu Pai, esvaziando-se de nós mesmos, nos tornando servos, nos humilhando a nós mesmos, Senhor, sendo obedientes até a morte mesmo, mesmo injustamente, Senhor, para que o teu nome seja exaltado soberanamente, Senhor, acima de todo nome, para que o mundo creia que é um só Deus, o único Deus verdadeiro, e não há outro. A tua humildade em nós, para a glória do teu nome, Senhor, eu oro. Envia-nos a nós, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me. Envia, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, Pai. Amém. Amém. Como é, como é que tá o calor aí, Jota? Rapaz, tá quente aqui no Goiás, como sempre, né? Mas deu uma chuvinha, aí dá uma refrescada, volta a pegar fogo de novo. Estamos nos adaptando de volta à terrinha aqui. O Adenil lá em cima vive as 4 estações no dia, né, Adenil?
Irmão, Nossa. sabe que passou ontem a noite muito chuvosa para cá. Hoje abriu o sol aqui. Aham. Deu muita chuva, mano. Aqui, chuva mesmo. Você mora em Ah, Santarém, Adenil? tá? É em Santarém que você mora? Não, mano, eu moro aqui no município de Parintins, aqui no Amazonas meu. Não é em Santarém, não? Não, Santarém é meu sobrenome. Mas você sabe, rapaz, eu aqui em Pompeia tá o calor acima de 40 graus aqui ontem e hoje já amanheceu, como diz meu tio, nós estralando mamona. Mas uma coisa que eu me lembrei alguns meses atrás aqui na nossa região, né? Rapaz, estava aquela tensão, né? Tudo seco, né? Tudo propício a queimadas e o ano passado deu uma Hum, queimada aqui que movimentou a cidade toda aí para conter, né, meu Deus. o fogo e foi fruto da seca, foi fruto dessa estiagem longa. E esse ano todo mundo estava alerta aqui que estava igualzinho, né? E indo para nessa viagem que eu fiz no final de semana passado. Eu comecei a olhar o campus aqui, rapaz, tudo verdinho. Olhava para um lado, olhava para o outro, tudo verde, tudo. Não via um chumaço de secura, né? Hum, Isso porque a chuva veio, né? 3 dias de chuva, acho que foram 3 dias de chuva aqui e tudo tornou a ter vida de novo, né? Tudo tornou oh, glória, a amém. dar alimento ao gado, dar alimento aos pássaros, a nos dar alimento. Como podemos dizer que isso Verdade, mano. não tem um Deus por trás disso tudo? Como podemos, né, reclamar, murmurar, né? Para nós nunca tá bom, né? Quando tá chovendo é porque tá chovendo, quando tá calor é porque tá calor. Mas tudo isso está debaixo do controle do Senhor, né? Que coisa tremenda. E eu louvei a Deus, eu Amém. falei assim, louvado seja Deus, né? Que torna, né, a estiagem, a seca, aquilo que é morto, torna a vida e mais do que isso, né? A vida que É alimenta a vida. verdade. Que coisa. É, é uma coisa grandiosa e maravilhosa, né, que Deus faz. Amém, queridos. Deus abençoe. Ô, Jota, eu não sei se eu dei um Feliz Natal para você, então Feliz Natal. Natal para nós é todo dia, né, Jota? Mas. Não. Amém. Que final de ano abençoado aí para os irmãos também. Nossa família. Amém. Nosso Rafute Amém. possa se consolidar mais e mais, se aprofundar e se multiplicar para a glória de Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe, queridos. Graças. Amém, irmão. Bom dia também. Tá? Feliz Natal para vocês. Um dia muito abençoado de paz, de amor, de Amém. felicidade a todos. Em nome de Jesus.